Plantão de notícias do Instituto EVR. Peguei essas duas figuras aqui. Uma notícia que saiu essa semana do falecimento de um fisiculturista, Joe Starex, um alemão que, primeiramente, né, a galera começou a falar que era por conta de uso de anabolizante, mas no decorrer da história, o diagnóstico foi de um aneurisma, um aneurisma que ele parece que ele já sabia. Mas, já que a gente está sobre esse assunto, eu queria saber a opinião, tanto do Cristo quanto do Tom Moisés, sobre assunto anabolizante e problemas de saúde. Como é que é? É todo mundo que vai usar uns anabolizantes na vida vai se ferrar também, vai ter um aneurisma, vai infartar. Esse é o preço, Moisés? E aí, você me diz. É uma coisa tão engraçada que uma pessoa tá no ponto de ônibus, se ela botar a mão no peito e cair, as pessoas já têm um pensamento diferenciado. Se for uma pessoa com um corpo normal, coitado. Se for uma pessoa que você vê que faz musculação, uma pessoa forte, com físico um pouco mais diferenciado, morreu porque tomou bomba. E é algo tão triste, é um pensamento tão pobre nosso que a gente pede para ninguém julgar pela aparência, mas a gente acaba julgando pela aparência. E, curiosamente, atendi um paciente essa semana, ele é policial, é um policial muito bem sucedido, ele também é advogado, ele tem um escritório de advocacia, o cara tá voando na área dele. E ele veio perguntar isso para mim. Ah, Moisés, eu vi que teve um atleta que ele morreu, eu tô com receio por conta do que eu tô usando, coisa e tal. E as pessoas falam muita coisa, mas quero saber de você. Você é meu médico, eu confio que você fala. Fui e falei para ele essa mesma coisa do ponto de ônibus. Ele, Moisés, vou te trazer até um outro exemplo. Eu, como policial, se eu chego em um lugar com a minha BMW, o pessoal pensa que eu sou corrupto. A gente para e começa realmente a associar essas coisas. E aquilo, mais um atleta que veio a falecer, que não tinha nada a ver com a parte hormonal, mas que todo mundo começou a associar com a parte hormonal. Pessoal, vamos deixar uma coisa bem clara. A gente não está fazendo aqui ir divulgando que hormônios não têm o seu risco. Lógico, tem os efeitos colaterais, lógico, tem os benefícios, mas não é qualquer um que pode usar, não é em qualquer situação que deve se usar. Show de bola, isso aí realmente é. E a gente vê essa importância do acompanhamento. O acompanhamento, ele realmente nos ajuda muito. E vamos melhorar até isso, o bom acompanhamento. O bom acompanhamento muda. E o bom acompanhamento, onde a gente vê isso? Na parte da nutrição, é a base de tudo. Na parte do exercício físico, na parte dos exames, na parte de ter um bom médico acompanhando e jogando limpo. Você pode, você não pode, não aconselho, vamos dar uma parada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Essas pequenas mudanças fazem uma diferença tão absurda na conduta que as pessoas não levam em consideração. Acabei de atender um outro paciente que foi a mesma coisa. Não posso dar nome, totalmente antiético isso, mas ele trabalha diretamente pelo CREMED, a gente conversando sobre, e o cardiologista dele sentou um malho pelo que ele estava usando. Ele estava fazendo modulação pela necessidade, ele é um paciente com hipogonadismo. E começou a falar, dá problema no coração, e citou o Arnold como isso. Não, o Arnold, ele já infartou, não sei se o seu médico chegou a falar sobre isso. Falei assim, fulano, correto. Mas ele comparar um paciente jovem que faz exercício físico, que faz dieta, que se cuida, que faz acompanhamento, fazer uma modulação hormonal usando testosterona a cada 2 semanas com Arnold. Porra, que, cara, testosterona, se bobear, era a última coisa que ele usava, comparado às outras coisas. Sim. Usava insulina, usava a parte do GH, fazia uso, cara, não tem como comparar. Óbvio, tem risco? Tem, mas o acompanhamento é um grande diferencial em tudo. Perfeito. Cara, esse preconceito, ele nada mais é do que a falta de informação, né? E falta de informação com curiosidade, desinformação prato cheio. Então, quando você foge de um padrão, como ele citou a BMW, para um policial, digamos assim, gera uma dúvida nas pessoas. Pô, será? Já linka, né? Esse preconceito acaba te gerando uma conclusão. E nesse caso não é diferente. Toda vez que você pega um atleta de fisiculturismo, você está vendo um corpo fora do padrão, um treino fora do padrão, uma dieta fora do padrão. E é lógico o uso de auxílio de fármacos ali, que muitas vezes essas doses também estão exacerbadas. Né? A gente não pode ser hipócrita aqui que o fisiculturismo é um esporte de altíssimo rendimento e que gera risco. Mas
isso é a causa-morte para todo atleta que venha morrer? Não, definitivamente. Uma das coisas que eu vejo nesse mundo do fisiculturismo é não o abuso em si do esteroide trazendo um prejuízo pro indivíduo, mas também o abuso de outras substâncias. Uma pessoa que foge do padrão e que busca um estilo de vida que leva ele ao extremo é uma pessoa destemida. Então, por característica, essa pessoa ela tem mais afinidade em utilizar mais doses, ela tem afinidade em utilizar outros tipos de substâncias que às vezes a gente nem sabe. Então, o paciente, como o Moisés bem disse, e que tem um acompanhamento, ele serve para uma coisa, o acompanhamento: individualizar. Então, como você vai se comparar a um fisiculturista de alta performance que sempre fez ali a vida inteira? Você está falando do maior Mr. Universo que a gente tem, do maior ícone Atleta, né? que a gente tem no fisiculturismo. Então, assim, essa morte do Joe por aneurisma, ela tá... Primeiro que ele é um cara de muita fama, é um cara que sempre teve esse físico, mantinha esse físico com um percentual de gordura extremamente baixo. E a gente, enquanto profissional de saúde, o Sérgio, o Moisés e eu, a gente sabe que manter um físico com percentual de gordura extremamente baixo durante todo o ano é algo muito difícil, que exige que você tenha muito treino, muito estresse físico e, é claro, o uso de algumas substâncias. Então, embora ele não tenha falecido por uma questão relacionada ao esteroide em si, é bom a gente falar que tudo que envolve exacerbação, tudo que foge o padrão, tem o seu risco, certo? Mas não é o preço a se pagar pelo uso do esteroide a morte. Não é assim que funciona. Beleza? Só para deixar claro também para a galera, o que é o aneurisma, né? O aneurisma é uma má formação do vaso. Então, assim, já é uma situação genética, a pessoa já nasce com essa malformação. E duas situações é mais comum de você identificar. Ou seja, você está fazendo um exame que não tem nada a ver para o aneurisma, às vezes está fazendo uma ressonância, uma tomografia, e aí o que a gente chama isso aí é um achado. Então, assim, não estava pesquisando isso, mas, você tem essa malformação aqui, só tem que ficar atento a tudo isso. E aí já tem a necessidade de um tratamento preventivo. E na outra situação que não é legal, que quando esse aneurisma rompe, que aí ele pode ocasionar o falecimento ou um processo de saúde bem grave. Então, aquela história assim, o aneurisma já estava lá, independente dele fazer o uso ou não de hormônios. Aí eu vi até uma reportagem de um médico, não sei se era um médico que estava acompanhando o caso ou dele, que ele fala exatamente assim, pelo fato dele treinar, pelo fato de ter uma alimentação balanceada, ele teve fator protetor para esse aneurisma não romper antes. Então, a questão assim, o cara, por ser regrado na alimentação e na atividade física, esse aneurisma ele conseguiu manter mais tempo ali quietinho. Então, não tem nenhuma associação por conta do uso de anabolizante, nem por conta do esporte. Então, é importante a gente deixar isso aí, a galera ciente da situação, né? Perfeito. Uma outra pergunta sobre anabolizante. Quero usar anabolizante. É garantia de resultado? Não. Eu vou usar anabolizante e eu vou ficar grande, né? Ganhar músculo. Usar anabolizante é garantia de resultado? Isso é uma crença que muita gente tem, tá? Mas é uma crença que as pessoas colocam, inclusive, em outras substâncias. Eu vou usar isso aqui, vou performar mais intelectualmente, eu vou usar isso aqui, eu vou emagrecer mais rápido. Então, as pessoas, elas buscam o imediatismo muitas das vezes. Mas isso esbarra de novo na falta de informação. O esteroide, ele nada mais é do que um acelerador. Potencializador de resultados, tá? Tirando a reposição hormonal por necessidade de um paciente que tem hipogonadismo, ou seja, uma baixa de testosterona, o paciente que quer usar por performance, ele tem que entender o seguinte: tem que haver a estrutura de performance existente. Senão você vai potencializar o quê? Se você tem uma dieta ruim, um treino ruim, os colaterais. Porque todo medicamento envolve o benefício que justifica um certo risco, um certo colateral. Então, quando você utiliza um esteroide pensando em performance, essa performance ela já tem que existir. Esse paciente, esse indivíduo, ele já tem que ter um estilo de vida propício, né? E isso o médico vai avaliar se é o momento para ele utilizar ou não, se ele pode ou não, em que dose, por quanto tempo e por aí vai. A consulta, no caso, com o médico é para individualizar a questão, novamente, como eu tinha falado. Hoje em dia a gente realmente, essa questão do imediatismo, né?
Doutor, eu preciso de uma droga para estudar, eu preciso de uma droga para dormir, eu preciso de uma droga para comer, eu preciso de uma droga para parar. Então, assim, a pessoa, ela nem sabe qual é o fisiológico dela para saber se ela, até onde ela consegue. Ela, não, eu já preciso, eu preciso de resultados. E acaba que elas vão partindo para o uso das medicações. Mas é isso que o Cristo falou, cara. O anabolizante ele não é a garantia de resultado. Quem faz o resultado é você pesando a tua alimentação, é você indo para academia, treinando bem, não tendo os excessos de bebida alcoólica, cigarro, o estilo de vida. Então, o anabolizante ele vem só mesmo para potencializar o que você faz. Droga não substitui dieta ruim. Droga não substitui estilo de vida ruim. Se você dorme muito mal, não adianta usar nootrópico, estimulador e tal. Você vai ficar refém de algo. Você utiliza um medicamento para potencializar o que já está bom. Ou para corrigir alguma coisa com responsabilidade. Agora, quando você pensa em performance, essa performance já deve existir. É sempre legal a gente pontuar que não é o soro do Capitão América. Né? Esse é top, esse eu quero. O pessoal pensa que é o soro do Capitão aí, América. Porra, com E certeza. existe também o conhecimento e a vivência. Cara, já estudei muito sobre hormônio. Acredito que todo mundo aqui vai estudar Continua sobre estudando, isso. né? A vida inteira não vai mudar. Mas quando você vive, é uma coisa diferente. E quando que eu vi que existe um ponto muito diferente no uso, na dose e na base. Quando? Quando a Jéssica foi competir. Perfeito. Cristo foi o coach da Jéssica, foi o preparador da Jéssica. E na última semana, ele fez uma alteração dietética, hídrica, cara, extremamente minucioso. E o físico dela mudou de um dia para a noite, que você olhava assim e falava assim, cara, que é isso? A semana inteira, todos os dias, um físico novo. Era isso. É surreal. Ali você olha e fala assim, meu, hormônio ok, mas isso daqui sim é o que muda o físico. Tanto que a gente pega pessoas que não usam nada, mas treina que nem gente grande. Come igual gente grande, dorme igual gente grande, tem noção que o que ele coloca na boca vai influenciar sim no seu físico. Ah, mas só o final de semana vai influenciar no seu Tem físico. jeito, a conta chega. A matemática chega, pelo amor de Deus, álcool retém que nem um cacete, demora uma semana para sair do seu corpo, e vai você achando que beber só no final de semana, não, só um copinho, meu amigo. Tá fazendo um baiacu. Tá fazendo um baiacu, tu tá em nome de retido, você não tá em buque, tu tá retido, tá? Então é legal a gente pontuar aqui. A base hormonal, ela é bonita, e vem em outro momento, tem que ter time. Porque se você errar o time, você vai desacreditar. Você vai desacreditar no nootrópico, você vai desacreditar, por exemplo, no Vevance, você vai desacreditar em uma sibutramina, Ozempic, em que a gente falou, né? Ah, não, aqui não funciona, meu amigo. Você tá tomando errado, no momento errado, sem acompanhamento, é óbvio que não vai funcionar. Ou é óbvio que às vezes você vai ter uma experiência puta ruim, por conta da base não foi bem feita. Então é aquilo, tudo tem que ter o tempo, tudo tem que ter o acompanhamento e tudo tem que ter a base para poder realmente ser bem feito. Perfeito.